Boa noite a todos, sejam bem-vindos à aula de Teoria Geral do Processo. E na aula de hoje nós vamos estudar a seção 4.2, que é a seção que cujo conteúdo é litisconsórcio, intervenção de terceiro e atos processuais, tá? Bom, como a gente vem estudando, desenvolvendo o estudo, né, da teoria geral do processo, sobre tudo aquilo que é importante dentro do processo, a gente vem estudando desde a unidade 1, então nós já estudamos as teorias básicas do processo, já vimos os princípios estruturantes do processo, né? E aí começamos dentro da ação, vimos a teoria da ação, os elementos da ação, as condições da ação, né? Dentro da ação, a gente viu as funções essenciais da justiça, né? Que é o juiz e as partes. E aí, então, dentro dessa estrutura das funções essenciais da justiça, dentro dessas funções do estudo da ação em si, que vai envolver o estudo do processo. Então, e considerando tudo isso, é o objeto do nosso estudo de hoje, do litisconsórcio, intervenção de terceiro e dentro dos atos processuais, tá? Então, gente, dentro dessa estrutura, dentro dessa dinâmica que nós temos no Poder Judiciário, a gente pode entender que existe uma relação jurídica triangular entre as partes, juiz, autor e réu. Né? Existe um triângulo ali que forma a relação processual, que o juiz faz a parte lá do Estado juiz, do imparcial do processo, da ação, e as partes de um lado do outro, buscando essa compreensão, ou buscando esse deslinde do litígio para aquilo que se busca do Estado juiz, né? Então, dentro dessa dinâmica aí que a gente viu, dentro dessa questão toda aí da teoria geral do processo e dessa relação triangular que a gente tem aqui, então a gente pode ver que a estrutura do Poder Judiciário vai ser o juiz, autor e réu. São as partes principais aí que fazem parte do processo, né, gente? Então, a pessoa que ajuiza a ação, aquela pessoa que começa a demanda, que tem a iniciativa no processo, vai ser o autor, tá? Essa pessoa vai ser o autor. A pessoa indicada pelo autor contra quem os pedidos são deduzidos é qualificado como réu ou requerido, aquilo que eu já falei para vocês, que na área civil a gente não usa muito a expressão réu, apesar de que o Código de Processo Civil ainda usa um pouco réu, mas na prática mesmo, quando você vai conduzir ali os pedidos da petição, você vai falar o requerido. Raramente você vai falar que é o réu, você vai apontar ali como réu. E isso aqui, gente, tanto o autor quanto o réu, nos leva a pensar da capacidade de ser parte. Quem tem a capacidade para ser parte dentro do processo, dentro da ação? Quem que tem a capacidade? Bom, essa capacidade de ser parte, gente, não é aquela mesma capacidade que a gente estuda, não é aquela mesma capacidade que a gente estuda lá no direito civil, pessoas e bens. É e não é. Mais ou menos assim, porque na verdade todas as pessoas têm capacidade de ser parte, porque aí a gente está falando do gozo do direito, a gente está falando de usufruir do direito. Então, qualquer pessoa, inclusive o nascituro, goza dos direitos de ser exercidos em juízo, tá? Seja através de representante ou de assistido, que aí então você tem que ter a sua capacidade suprida. Se for menor de 16, absolutamente incapaz, vai ser representado. Se for entre 16 e 18, ou aqueles casos de curatela, serão assistidos, né? Mas o importante é que a gente tem que pensar que quem que tem a capacidade para estar em juízo? Qualquer pessoa que tenha personalidade jurídica. Lembram disso, gente, de personalidade jurídica que vocês estudaram lá o semestre passado, Pessoas e Bens?
quem tem personalidade jurídica? O Código Civil diz lá no artigo 1º que toda pessoa é sujeito de direitos e obrigações na ordem civil. E esse é o conceito de personalidade jurídica. Então, personalidade jurídica está intimamente ligada à capacidade de estar em juízo. Quem tem personalidade jurídica tem competência, tem capacidade para estar em juízo. E aí, quem são entes personalizados? E aí eu estou falando tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Vocês lembram disso? Que a pessoa jurídica ela também tem capacidade, tem personalidade civil. A pessoa jurídica também tem personalidade na ordem civil para estar em juízo por ela mesma, ela sem ser na pessoa natural do sócio. A pessoa jurídica ela tem personalidade civil e ela atua na ordem civil com personalidade própria. Então, ela é sujeito de direitos e obrigações também. A personalidade, a pessoa jurídica tem personalidade civil. E além da pessoa natural, né, pessoa física, além da pessoa jurídica, a lei também, gente, vai reconhecer para estar em juízo entes que não tenham personalidade jurídica, que não é reconhecido pelo direito. Quando você estuda lá a pessoa jurídica, vai ter esses entes lá, que são os entes despersonalizados, né? Provavelmente o professor Anderson deve ter abordado isso com vocês. Esses entes despersonalizados, quem são? O espólio, a massa falida, o condomínio, são entes que não têm personalidade jurídica, mas têm o seu direito reconhecido, podem atuar em juízo, sim. Então, pode fazer parte daquela estrutura, daquela pirâmide que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Então, essa capacidade de estar em juízo, todas as pessoas que têm personalidade civil têm a capacidade de estar em juízo. E ainda, como exceção de quem não tem personalidade jurídica, que não é reconhecido, são entes despersonalizados, mas é reconhecido pela lei, esses entes despersonalizados, que é a massa falida, espólio, condomínio e tal. Agora, uma questão importante que a gente não pode tirar do contexto aqui é que, em regra, as partes devem estar representadas em juízo. A gente viu isso na aula passada, né? A gente viu sobre as partes, a gente viu que a parte deve estar representada em juízo por advogado, devidamente habilitado na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu até fiz assim uma crítica um pouco irônica, dizendo que não existe advogado sem estar habilitado na Ordem dos Advogados do Brasil, né? O advogado, ele só vai ser advogado se ele for habilitado na ordem. Então, temos que lembrar que as partes lá, tanto autor e réu, lá naquele triângulo que eu mostrei para vocês, vou colocar aqui na tela novamente esse triângulo. Então, olha aqui, as partes aqui, tanto o autor quanto o réu, que são as partes da relação jurídica, em regra, eles devem estar representados em juízo por advogado habilitado, tá? Mas existem exceções, que eu falei com vocês também na aula passada, vamos só dar uma recordada aqui sobre essas exceções. A exceção é nos juizados especiais cíveis, do teto até 20 salários mínimos, não precisa estar representado. Mas se for para a esfera de recurso, aí precisa. Também na Justiça do Trabalho, existe um teto também, existe a possibilidade de demandar sem advogado, mas também tem limite, né? Então, lembrando que tanto o autor quanto o réu, que são as partes, devem estar representados por advogado, tá? E também, gente, nós temos que ressaltar que tanto o autor quanto o réu, aqui, apesar da gente estar falando em pessoa física, pessoa jurídica, entes despersonalizados, também podem figurar aqui o Ministério Público, ou algum outro órgão, tá? Ou fundações, se bem que fundação vai entrar na pessoa jurídica. Mas eu queria falar mesmo sobre o Ministério Público. O Ministério Público pode atuar como parte aqui, ou autor ou réu, tá? Então, é possível também.
E outra coisa que é importante eu dizer para vocês também, que esses agentes aqui, que buscam a prestação jurisdicional, não existe qualquer hierarquia entre eles. O juiz está acima do advogado que representa o autor, e o juiz está acima do advogado que representa o réu, ou o juiz está numa primeira escala, o autor está na segunda e o réu está na terceira. Jamais, gente. Essa pirâmide aqui, ela pode ser girada de toda forma, que a ideia não é que o juiz está em cima e as partes estão embaixo, subordinadas. Não, a ideia é só que as partes estão buscando no juiz, tá? A ideia não é de submissão, não. De subordinação, não. A ideia é que as partes estão buscando ao juiz, mas não existe hierarquia entre advogado, juiz ou membros do Ministério Público, não. Para o nosso ordenamento jurídico, todos estão no mesmo patamar, todos estão no mesmo campo de atuação, tá? Não tem diferença. Outra coisa que eu quero também falar aqui com vocês, que é interessante eu dizer para vocês, que eu falei que o Ministério Público tem capacidade para ser parte, e a Defensoria Pública também. Eu esqueci de falar da Defensoria Pública. Como os órgãos legislativos, a Câmara dos Vereadores pode fazer parte também, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, todos esses podem ser parte em processo também. Então, além de pessoas físicas, pessoas jurídicas, existem esses órgãos que também podem atuar como parte, Ministério Público, Defensoria e todos esses, tá bom? Outra coisa que é importante eu falar ainda sobre essa questão das partes, ou da representação das partes, é que caso haja alguma irregularidade processual de representação, sei lá, o réu protocolizou a ação em nome próprio, ele não é advogado, ele não está representado, né? Ou alguma questão assim, o juiz, gente, pode verificar isso de ofício, tá? O juiz pode verificar isso de ofício, ou caso ele não verifique, a outra parte também pode arguir isso, tá? O juiz pode ser provocado para sanar essa irregularidade. Por quê? Porque senão vai causar nulidade nos atos, tá? Se não houver representação adequada, causa nulidade dos atos, tá? Aí, o que o juiz tem que fazer? Caso ele verifique, ou mesmo se ele for provocado, ele vai intimar a parte que está irregular para adequar a representação processual dela, tá? E vai verificar novamente essa capacidade, se está tudo ok. Caso a parte mantenha-se inerte, a ação pode ser extinta sem resolução do mérito, inclusive, tá? Então, a questão da capacidade processual, ou a irregularidade dessa capacidade, dela não estar representada de forma adequada, pode causar a extinção da ação, caso as partes não regularizem, o juiz não continua com essa ação, tá? É obrigação do juiz verificar isso. Caso ele não verifique, se for provocado, aí ele tem que tomar alguma atitude se não houver essa regularidade. Certo? Ok, gente. Bom, visto isso, então, da estrutura do Poder Judiciário, das partes aí, quero falar com vocês ainda sobre a responsabilidade das partes na condução do processo. Tá? Não é simplesmente ela estar representada e entrar com o processo e seja de qual forma for. Não. Existe ali uma responsabilidade da parte para que o processo tenha um andamento adequado, para que aqueles princípios que a gente já estudou sejam atendidos, celeridade, princípio da economia processual, né, os fundamentos ali têm que ser atendidos. Então, existe uma responsabilidade, um rol expresso no Código de Processo Civil sobre a responsabilidade das partes e dos procuradores, tá?
Caso haja descumprimento dessas obrigações, gente, processuais que estão elencadas aí, suponhamos que haja descumprimento dessas responsabilidades, vai incorrer na prática de atos elencados lá no artigo 80, tá? E o juiz pode condenar a parte ou o interveniente, né, a multa de 10% do valor da causa. Então, olha só, quais são as responsabilidades das partes e dos procuradores? Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Então, a verdade processual, gente, ela deve ser buscada. A verdade material e processual do processo, ela tem que ser buscada. Outra coisa aqui é a parte, né, por meio do seu procurador, não deve formular pretensão ou apresentar defesa quando ciente de que são destituídas de fundamento. Ah, não, é mentira, mas eu vou falar assim mesmo, porque aí causa um impacto melhor. Jamais você pode fazer isso. Por quê? Porque isso vai incorrer nas condutas do artigo 80 de litigância de má-fé. E a litigância de má-fé, gente, que são as condutas do artigo 80, elas são sujeitas à multa processual, tá? Então, muito cuidado quando você for advogado, quando você estiver procurando ajuda de um advogado, o advogado falar, não, a gente pode contar uma mentirinha no processo. Cuidado com isso, muito cuidado. Já houve muito disso, tá? Então, em algum momento você já ouviu isso? Provavelmente você já ouviu. Mas, atualmente, eu tenho visto mesmo muita imposição de multa para litigância de má-fé. Um terceiro ponto aqui é não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Ou seja, gente, o que está falando isso aqui? Está dizendo de você querer procrastinar o processo. A procrastinação, né, a enrolação do processo vai incorrer em litigância de má-fé também. Cuidado com isso. Ah, vou enfiar provas aqui só para o juiz perder tempo e gastar mais tempo. Gente, não dá certo mais isso. Não podemos incorrer nisso, até porque um princípio que tem sido muito buscado dentro da atividade processual é o da celeridade processual, né? Então, a gente não pode brincar com isso, não. E também, além do princípio da celeridade, nós temos também o da economia processual, né? Então, se você com menos provas consegue demonstrar tudo, não enche, não faz espuma no processo, não, que dá errado. Outra questão aqui é cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação, tá? Então, a decisão é para fazer isso, vou fazer. Não, nossa, eu já vi muito disso, gente. O juiz manda fazer uma coisa, o advogado faz outra. Para que isso? E aí o juiz tem que vir no processo de novo, tem que falar para fazer de novo, porque não foi atendido. Então, depois que tem o artigo 80, que incide, que é um rol, inclusive taxativo, né, da litigância de má-fé, a multa processual tem sido aplicada com bastante uso dentro da atividade processual. Outra questão aqui é declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimação, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Gente, olha só, parece óbvio isso aqui, né? Mas o óbvio tem que ser dito pela nossa lei. Advogado mudava de endereço profissional, mudava de telefone, mudava de tudo, a justiça tentava falar com o advogado, com a parte, todo mundo sumia. Nossa, para que isso? Ah, vou enrolar o processo. Porque aí o juiz vai tentar falar comigo, não vai conseguir, vou enrolar o processo. Então, não pode, tá? Inclusive, é uma prática comum da gente que trabalha lá no NPJ, quando o cliente muda o telefone, a gente faz o cliente assinar, até vou voltar aqui para conversar com vocês sobre isso, que isso é muito importante. A gente faz o cliente assinar um termo de que ele está ciente de que, caso ele mude de endereço, mude de telefone,
e não informe aos advogados lá do NPJ, né, que é a nossa prática jurídica, que nós vamos renunciar o processo dele, que nós não vamos continuar defendendo os direitos dele. E aí aconteceu alguma coisa parecida agora, mês passado, né? Eu e o professor Elias estamos lá com o processo e o rapaz simplesmente sumiu. A gente liga, ele não atende o telefone, outra hora cai na caixa, outra hora o número não existe. Aí a gente gasta dinheiro mandando carta para ele, ele não responde e nós temos que responder na justiça. O que nós vamos fazer? Vamos renunciar à ação, vamos dizer que não temos contato com a parte e queremos renunciar ao processo. Queremos renunciar à representação dessa parte. Por quê? Porque senão a multa lá do artigo 80 vai para os procuradores também, vai para os advogados, nós que vamos ser responsabilizados por litigância de má-fé porque não estamos comparecendo com a parte. Então, é muito sério isso, tá? É uma das responsabilidades da parte e a gente tem que se atentar a isso o tempo todo sobre essa questão dos endereços. E a última coisa elencada aqui no artigo 77, sobre a responsabilidade das partes, é não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso. Ou seja, não inventa nada, gente. Não, em outras palavras, é isso. Não inventa, não inova, ainda mais de forma ilícita, né? Jamais poderemos fazer isso, não existe isso, tá? Então, aquele que tem capacidade para estar no processo, aquele que está sendo representado, tem que se atentar a isso. Então, tanto os advogados, aquele que está representando a parte, quanto o próprio advogado, tem que expor e tem que explicar sobre essas responsabilidades, tá? Você lá, quando estiver junto com seu cliente, quando estiver atendendo alguém, você tem que explicar isso para a parte. Que isso daqui é um ordenamento, é uma ordem do Código de Processo Civil, é uma ordem geral, genérica, tá? Todo mundo está sujeito a isso aqui, apesar de estar no Código de Processo Civil, mas você vai lá no tributário, busca aqui essa questão das responsabilidades, você vai lá na área, toda a área civil, busca aqui também, tá? Você vai no Código de Defesa do Consumidor, busca aqui também. Então, isso aqui é um ordenamento geral para todos os tipos de litígio, porque senão vai incorrer em multa processual, a multa que está elencada lá no artigo 80 do Código de Processo Civil, tá? Que é para aqueles que agem sem a responsabilidade, sem o compromisso com a ação e com o processo, vão ser multados sob a pena de litigância de má-fé, ok? Então, assim, a gente viu a responsabilidade processual das partes e dos procuradores, né? E então, vamos entrar agora no litisconsórcio. Próximo passo nosso aqui, então, vai ser litisconsórcio, que está ligado com as partes também, tá, gente? Litisconsórcio, então, é uma forma que se dá sobre as partes. O que é litisconsórcio? Vocês já devem ter ouvido falar disso em algum momento aí, né? Litisconsórcio no direito processual, gente, é a ideia, se baseia essa ideia de litisconsórcio na pluralidade de partes. Quando eu tenho muitas pessoas compõem as partes do processo, seja o polo ativo, seja o polo passivo, tá? Então, o litisconsórcio é exatamente a ideia da pluralidade das partes, tá? É o pluralismo de partes, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Então, se você quiser anotar o que é litisconsórcio, anota assim. Litisconsórcio baseia-se na premissa litisconsórcio baseia-se na premissa de que existe uma pluralidade de partes seja no polo ativo ou passivo da ação.
seja no polo ativo ou passivo da ação. Certo? Essa pluralidade de partes é o quê? É ter duas pessoas no polo ativo, três pessoas no polo ativo, ou no polo passivo, ou nos dois polos. Pode acontecer que duas pessoas estão entrando contra duas pessoas. Inclusive, eu tenho um processo que eu represento assim. Eu represento uma das partes no polo passivo. Tem duas pessoas no polo ativo e três no polo passivo. E cada um deles tem um advogado diferente. É possível? É possível, a legislação permite, tá? Então, litisconsórcio nada mais é essa pluralidade de partes. As partes do polo ativo têm o mesmo interesse no litígio, que o litígio seja resolvido, né, contra os mesmos polos passivos, tá? As partes do polo ativo contra as mesmas partes do polo passivo. Então, chama da demanda tudo isso. Então, litisconsórcio é só isso, essa palavra toda diferente aí, é pluralidade da parte. Quando você ouvir falar que existe uma ação, tem litisconsórcio, você já pensa assim, tem muita gente ou de um lado ou do outro, ou nos dois lados. Pode pensar simples desse jeito mesmo. Bom, mas como no direito nada pode ser tão simples, existe uma classificação de litisconsórcio, tá? Existem pelo menos duas espécies, duas classificações de litisconsórcio, que é o necessário ou facultativo, tá? Então, ou o litisconsórcio vai ser necessário ou vai ser facultativo. Ou, se não, ele vai ser unitário ou simples, tá? Mas antes de falar desses dois primeiros aqui, deixa eu falar dos dois de baixo. Vamos começar no critério de posição processual, porque é mais simples da gente entender. Então, o litisconsórcio ativo, a pluralidade de partes vai estar no polo ativo, por óbvio, tá? Mas o óbvio tem que ser dito, né? Quando eu falar de litisconsórcio passivo, eu estou falando que a pluralidade está no polo passivo. Mas o litisconsórcio pode ser misto ou recíproco, ou seja, a pluralidade de partes ocorre tanto no polo ativo quanto no polo passivo, que é no caso dessa ação que eu falei para vocês, que eu estou trabalhando nela, né? Eu estou num litisconsórcio misto, que eu tenho pluralidade de parte tanto no ativo quanto no passivo, tá? E temos também o litisconsórcio aqui, o critério cronológico dele, que é originário, ou seja, a pluralidade de partes ocorre desde o início da demanda. Então, esse mesmo que eu atuo nesse processo, desde o início da demanda já ocorreu a pluralidade de partes, o litisconsórcio. Logo quando entrou, os autores já entraram os dois juntos contra três. Então já foi no começo. Mas pode acontecer litisconsórcio posterior ou ulterior, gente, tá? Quando a pluralidade de partes vai surgir após a formação da demanda. Então, pode acontecer sim? Pode acontecer. Pode acontecer de iniciar o processo com uma pessoa contra outra pessoa. E no decorrer da demanda, outra ser chamada a integrar o polo, tanto ativo quanto passivo. Quer ver? Deixa eu explicar isso aqui para vocês poderem entender como é que funciona isso. Vocês não ficarem assim pensando como que pode funcionar um litisconsórcio posterior ou ulterior, né? Acontece muito na ação de alimentos, litisconsórcio ulterior. Às vezes a demanda inicia com o menor pedindo alimentos ao pai, né? Mas aí esse menor, até que alimentos não, vou dar uma melhor aqui para você, investigação de paternidade. Nossa, eu estou participando de um processo de investigação de paternidade que nem eu estou entendendo o litisconsórcio que aconteceu nele, gente. Olha só, a menina, ela já é maior de idade. Ela tem pai e mãe no registro dela, tá? Mas aí ela descobriu que o pai do registro não é o pai biológico. Então ela entrou com uma negatória de paternidade. Não, ela entrou com uma investigação de paternidade para verificar a pessoa que ela acha que é o pai dela, biológico,
Então, acompanha comigo aqui esse raciocínio, gente, que essa aqui é super interessante. Então, a pessoa lá, a autora, ela entrou, ela sozinha. Então, não tem litisconsórcio no polo ativo, tá? Ela sozinha entrou, e ela entrou contra o suposto pai, tá? Que é o que ela imagina que é pai biológico dela. Ocorre que esse pai biológico morreu. Aí, o que aconteceu? A juíza falou assim para o advogado à parte, ó, você tem que vir emendar a sua petição inicial, porque como o pai está morto, você tem que ver o que você quer. O juiz só falou que tem que regularizar. Tá vendo? O juiz de ofício viu que não estava regularizado o polo e que tinha que regularizar. Não deu ideia. O que o advogado fez, o advogado da parte autora? Chamou eu acho que ele tinha filhas, chamou as filhas na demanda, juntamente com os pais do morto. Olha o tamanho que ficou esse litisconsórcio passivo. Então, chamou a mãe do morto e mais 2 filhas. Ocorre que uma dessas filhas é menor, então teve que chamar a filha representada pela mãe, né? Tá, depois que chamou todo mundo, beleza. Depois que chamou todo mundo, o que o juiz fez? O que a juíza fez? Ainda está errada essa demanda, ainda está faltando gente nessa demanda. Chame o pai registral para fazer parte do processo também, que ele tem que ser ouvido. Por quê? Ele vai ser diretamente prejudicado, não vai? Porque caso confirme a paternidade, tem que ouvir esse pai que criou essa menina durante lá, parece que ela tinha 22 anos quando entrou com o processo. Então, ainda chamou o pai registral dela. Então, esse é um exemplo de litisconsórcio posterior e no polo passivo, tá? Ir aumentando a demanda no decorrer do processo, tá? Então, esse é um exemplo do critério cronológico posterior do litisconsórcio. Mas vamos estudar aqui sobre os tipos, né? Sobre as espécies de litisconsórcio, aqui a classificação de litisconsórcio. Quando o litisconsórcio for necessário ou facultativo. Gente, o importante de vocês saberem isso aqui, essa classificação, ela não é só doutrinária, ela está dentro do Código de Processo Civil, tanto é que está aqui o artigo 114, aqui o artigo 116, e é interessante a gente entender isso aqui. O litisconsórcio ele vai ser necessário ou facultativo. Quando? Olha aqui. Nessa classificação, gente, é a obrigatoriedade ou não do litisconsórcio. Aqui vai acontecer uma obrigatoriedade ou não. Se for necessário, ele é um litisconsórcio obrigatório. Agora, se for facultativo, vai da parte querer ou não chamar outra parte, tá? Então, vamos entender aqui, o litisconsórcio, quando que ele vai ser necessário? Quando houver essa obrigatoriedade, seja por força de lei, às vezes a lei fala que tem que chamar todas as pessoas, todos os condôminos para vir, formou um litisconsórcio necessário, porque a lei falou que tem que formar, tem que vir na demanda, tá? Quando a lei fala, e principalmente quando essa relação jurídica for indivisível, quando não dá para você dividir o objeto da relação jurídica, a sentença não vai ser divisível entre as partes. Então, tem que chamar todas as pessoas, vai ser um litisconsórcio necessário, tá? Quando for facultativo, gente, é quando há a possibilidade de você chamar apenas um sujeito na relação processual, embora haja muitos, mas eu chamo só um e eu posso responsabilizar só esse um. É quando a responsabilidade é solidária, né? Então, eu escolho um sujeito da relação, chamo ele no polo passivo e eu posso escolher entre chamar só ele. Depois, ele que faça ação de regresso contra os outros, tá? Mas acontece de você poder chamar só um na relação processual, se a responsabilidade for solidária. E o litisconsórcio unitário e simples? O litisconsórcio unitário ou simples, aqui até achei interessante a expressão que ele usa, o foco está na sorte dos litisconsórcios em razão do julgamento. Como assim?
Será unitário o litisconsórcio quando a demanda tiver que ser decidida de forma homogênea em relação a todos os litigantes que figurarem no mesmo polo da relação processual. Então, vai ser a mesma, vai ser a mesma decisão para todos, vai ser de forma homogênea, tá? Isso aqui pode acontecer muito quando o Ministério Público está demandando em ações para o Código de Defesa do Consumidor, tá, gente? A decisão é homogênea, ela é unitária, tá? Que, vamos supor assim, quando há problemas em recall de carro, por exemplo, né? A decisão, aí o Ministério Público entra, tem que chamar porque tem um defeito lá e tal. A decisão é única, é unitária para todos. Tem que trocar tal peça de todos os carros, independente de quem faz parte da relação processual. E será simples quando essa homogeneidade não tiver obrigada a ocorrer, podendo haver resultado diferente para partes do mesmo lado da ação. Então, ela vai ser simples se a parte puder escolher entre usufruir dessa decisão ou não, tá? Então, essa é a classificação do litisconsórcio. Gente, o litisconsórcio também, além dessa classificação que foi dada aqui, ele pode ser considerado como multitudinário. É quando existe um grande número de litisconsortes, tá? Por exemplo, quando você está tratando lá eu não posso falar que é massa falida, mas tem um exemplo que é interessante, que a Oi entrou em recuperação judicial, né? E aí o que acontece? Todos aqueles que estavam demandando contra a Oi, todos agora fazem parte de um litisconsórcio passivo, tá? Então, nesse caso, pode ser chamado de litisconsórcio multitudinário. Existe um grande número de litisconsórcios, sei lá, acho que são 35 mil ações que estavam em andamento quando ela declarou a recuperação judicial, né? Então, aí o que acontece? Nessa hipótese, o juiz pode limitar um litisconsórcio, ou ele pode escolher uma pessoa para representar o litisconsórcio. Mas é isso quando a gente fala do litisconsórcio multitudinário, é esse, quando existe um grande número de litisconsórcios, tá bom? Alguma dúvida sobre litisconsórcio, pessoal? Porque senão eu vou continuar aqui. O nosso próximo assunto é intervenção de terceiros. Tudo certo? Então, vamos lá. O próximo assunto aqui é intervenção de terceiro, gente. O que é uma intervenção de terceiro? Por que existe essa figura dentro do Código de Processo Civil? É uma possibilidade criada pelo Código de Processo Civil e nós vamos ter, assim, várias hipóteses de quando que ocorre a intervenção de terceiro. Primeiro, é interessante a gente entender o seguinte, que as decisões judiciais, gente, elas vão surtir efeito para as partes que estão no processo, correto? É para quem está lá demandando no processo é que a decisão judicial vai atacar e vai afetar. Nessa relação processual, essa relação que vai ter uma decisão, que vai estar interagindo aí, ela não vai, o que acontecer ali não vai produzir efeito para aqueles que não estão na demanda, né? Não tem porquê isso, aliás, não pode, seria até anticonstitucional isso. E aí é por isso que existe a necessidade de ser chamado terceiros para intervir na demanda quando eles forem diretamente afetados por aquela demanda. Então, vai ter casos de terceiro que serão afetados pela demanda, tá? É por isso que existe essa situação dentro do Código de Processo Civil. E aí o Código de Processo Civil também falou de duas possibilidades de intervenção de terceiro, gente. Existe a possibilidade de intervenção de terceiro típica e há aquela que é atípica. Atípica, a primeira aqui, típica, está elencado no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil vai tratar sobre a intervenção de terceiro típica, e é o nosso próximo passo, quais são os
os tipos de intervenção de terceiro, né? Que vai ser a assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, amigos curiae e, por fim, a desconsideração da personalidade jurídica também, que ele reconhece como intervenção de terceiro. Então, todas essas espécies de intervenção de terceiro são as espécies típicas. Por quê? Porque estão previstas expressamente no Código de Processo Civil, tá? E as atípicas são aquelas que estão em leis esparsas, tá? Que não estão exatamente dentro do Código de Processo Civil, mas em leis esparsas existe a forma dela acontecer, tá? Bom, é interessante a gente entender que essa intervenção de terceiro, gente, é um mecanismo para economia processual, para até se evitar um outro processo depois do processo que está em questão. Então, pode acontecer que o processo que está em questão, hora que ele for decidido, as partes vão entrar com outro processo, por algum motivo. Por quê? Por algum motivo, não, por um motivo de que vai afetar o terceiro. Então, aí, para a economia processual, o código falou assim, então já chama esse terceiro aqui, já resolve tudo. Então, essa é a ideia da intervenção de terceiros, tá? Para que aquela parte que for atingida, aquela parte que for afetada, aquele terceiro que for afetado de alguma forma, ele já venha na demanda, ele já exista a possibilidade jurídica dele vir na demanda e se pronunciar na demanda, porque aí o juiz já resolve tanto a relação A quanto a relação B, e aí a gente está falando do princípio da economia processual. A gente já resolve dois processos num só. A ideia é essa, tá? Outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês sobre a intervenção de terceiros é que essa figura ela não é aceita, admitida em todos os procedimentos judiciais. Por exemplo, no juizado especial, não se pode ter a intervenção de terceiro, tá? A intervenção de terceiro na modalidade típica, ela não pode existir. Mas o juizado especial aceita litisconsórcio, tá? Não tem nada a ver, assim, litisconsórcio com intervenção de terceiro. Eu só quero dizer sobre as matérias que a gente está estudando. O litisconsórcio que a gente estudou agorinha, ele é aceito no juizado especial. Já a intervenção de terceiro, ele, na regra geral, ele não é aceito, apesar de que o juizado especial aceita a desconsideração da personalidade jurídica. E a desconsideração da personalidade jurídica está enquadrada aqui como intervenção de terceiro, tá? Eu acredito que vocês já estudaram a desconsideração da personalidade jurídica na disciplina de negócio jurídico que vocês estão fazendo esse semestre e já deve ter passado por aí, por esse assunto. Mas eu vou dar uma relembrada para vocês aqui, tá? Quando chegar no momento aqui. Bom, então, a intervenção de terceiro pode ser típica ou atípica, e também é uma forma de você fazer uma economia processual, tá bom? Bom, então vamos ver quais os tipos de intervenção de terceiro que nós temos aqui, que o Código Civil vai nos tratar como intervenção de terceiro. Os tipos aqui. Peraí, deixa eu entrar aqui. Bom, então as modalidades de intervenção de terceiro que o CPC traz na forma típica, tá? Então não é na forma atípica. A gente vai ver só da forma típica. A primeira intervenção aqui vai ser a assistência, tá? E a assistência eu vou ter ela de modo simples ou de modo litisconsorcial, tá? Então, o que eu quero que vocês anotem aí? Primeiro, sobre assistência. Vamos lá, vou voltar para mim, porque eu vou ditar alguma coisa para vocês aí. Então, anota a modalidade de intervenção de terceiros no CPC. A primeira é a assistência. Primeira coisa que vocês têm que anotar aqui sobre assistência, gente,
o endereço dela dentro do Código de Processo Civil, tá? Então, qual que é o endereço da assistência dentro do Código de Processo Civil? É o artigo 119. Então, a assistência vai estar modulada lá, vai estar disciplinada no artigo 119 do Código de Processo Civil. Anota assim, o que é assistência? Ocorre quando um terceiro tem interesse jurídico, ocorre quando um terceiro tem interesse jurídico no desfecho favorável a uma das partes da demanda, Ponto, continua. A sua intervenção, ou seja, a intervenção do assistente, né? A sua intervenção é motivada para prestar colaboração à parte pela qual tem interesse. Então, a sua intervenção, a intervenção do assistente, é motivada para prestar colaboração à parte pela qual tem interesse. Gente, uma coisa importantíssima sobre a assistência é que a assistência só pode ocorrer, ela só vai ocorrer quando existe vínculo jurídico entre esse terceiro, esse que é o assistente, e uma das partes, tá? Então tem que haver vínculo jurídico entre as duas partes, esse terceiro e uma das partes. Então anota assim, assistência depende da existência a assistência depende da existência de vínculo jurídico entre o terceiro e uma das partes. Como assim, gente? Um exemplo que eles costumam dar, assim, um exemplo clássico que costuma dar da assistência no caso do sublocatário. Então, assim, tem o locador e o locatário, tá? E aquela pessoa que locou, que é o locatário, subloca ainda o imóvel. Então, o sublocador, ele tem vínculo jurídico com o locatário, porque ele está locando de alguém. Então, ele pode entrar na demanda entre locador e locatário. Ele pode ser assistente para ajudar uma parte ou outra, seja qual parte ele queira ajudar, seja o locador, seja o locatário, tá? Então, o sublocador é o grande exemplo da assistência, porque o sublocador tem vínculo jurídico, seja com o locatário, seja com o locador, porque ele está ali no imóvel, né? Então, é um grande exemplo, um exemplo assim, tradicional, clássico, que eles costumam fazer, é esse, tá? Aí, como vocês viram lá naquele gráfico, a assistência ela pode ser simples ou litisconsorcial, né? Vamos falar da assistência simples. Assistência simples. Assistência simples também é chamada de adesiva. Então, se você quiser colocar entre parênteses simples, entre parênteses adesiva, pode. Ocorre quando o interesse do terceiro
Ocorre quando o interesse do terceiro é indireto ocorre quando o interesse do terceiro é indireto em relação à demanda. Vírgula. O assistente é coadjuvante. O assistente é coadjuvante e sua atuação é complementar. O assistente é coadjuvante e sua atuação é complementar. Então, essa é a assistência simples ou adesiva, que é o caso do sublocador, tá? O sublocador é o exemplo de assistência simples. Aí, anota agora a assistência litisconsorcial. Assistência litisconsorcial. É quando a decisão impacta, diretamente no interesse do assistente. É quando a decisão impacta diretamente no interesse do assistente. Ponto. Gente, qual que é o exemplo desse? O exemplo desse é assim, ó. Quando qualquer condômino, para ajudar na defesa do condomínio, entra no processo, tá? Então, o condomínio está lá num processo e o condômino entra como assistente. Por quê? Porque qualquer decisão que vir para o condomínio vai afetar diretamente o condômino. Então, porque o condomínio, ele é um ente, os condôminos é outro, tá? O condomínio, inclusive, ele pode ser, dependendo, né, do registro, ele pode ser pessoa jurídica, ele é pessoa jurídica de direito privado, e dependendo lá, né, não sei, pode formar associação. Bom, no caso, então, quando essa pessoa jurídica entra na ação, o condômino, como pessoa física, pode entrar como assistente litisconsorcial. Por quê? Porque tudo que for decidido ali vai atingir diretamente ao condômino, tá? Então, esse é o assistente litisconsorcial. É bom a gente lembrar, gente, que assim, os efeitos da coisa julgada para o assistente são efeitos indiretos, tá? Se for assistência simples, é da mesma forma que ele atuou indiretamente, então o efeito também é indireto. Agora, do litisconsorcial vai atingir diretamente, foi o que eu falei. E também é interessante lembrar que o assistente vai se submeter a todos os efeitos também de uma eventual derrota. Então, se houver derrota da parte do condomínio, por exemplo, e aí vai ter condenação de honorários advocatícios, sucumbenciais, o assistente também tem responsabilidade solidária aí junto, viu? Então, a responsabilidade anda junto do assistente. Na intervenção de terceiros aí, geralmente vai andar junto, sim. O próximo que a gente vai ver aqui é a denunciação da lide, né? Então, a outra forma, outra modalidade de intervenção de terceiro vai ser a denunciação da lide, ou denunciação à lide também, eu vejo muito isso. Aonde que está a denunciação da lide no Código, turma? Está lá no artigo 125 do Código de Processo Civil. Então, anota aí, denunciação da lide, artigo 125 do CPC. A denunciação da lide, essa é vista muito como economia processual, porque
a denunciação da lide, essa sim é uma economia processual, porque ela resolve dois problemas dentro de um processo só, quando há denunciação da lide, quando existe o caso de denunciação da lide, tá? O que é a denunciação da lide, gente? É quando você chama outra pessoa para responder a ação, responsabilizando o terceiro junto com você nessa ação, tá? Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês melhor. O que é a denunciação da lide? Assim, vou explicar e depois eu dito alguma coisa para você. Mas a denunciação da lide é assim, quando é chamado uma pessoa para responder responder a uma obrigação, essa pessoa de fato tem obrigação, mas existe uma pessoa atrás dessa, existe uma relação jurídica atrás que também é responsável. Então, essa pessoa que está sendo chamada no processo, ela vai responder, ok, mas ela depois pode fazer a ação de regresso contra aquela que gerou essa situação para essa pessoa. Então, quando você faz denunciação da lide, você já resolve o problema com essa e com aquela do direito de regresso, tá? Acontece isso muito no direito, no direito de evicção, que é o direito de regresso de coisas imóveis lá lá da parte das coisas, do direito das coisas, tá? Mas eu tenho um outro exemplo aqui para você entender. Por exemplo, eu até vi isso aqui, um julgado do STJ, que a Petrobras estava sendo chamada na lide para se responsabilizar, para responder a uma obrigação de um gasoduto que vazou e provocou um vazamento de gás, e aí obrigou os moradores daquela área a deixarem as casas, as residências dele. Então, esses moradores entraram com um processo, uma demanda contra a Petrobras. Ok, tá certo que é a Petrobras que tem que responder por isso, porque ela que fez o gasoduto lá, certo. Só que a Petrobras, ela contratou uma empresa para fazer esse gasoduto. Então, o que a Petrobras fez? Denunciou a lide essa empresa, chamou essa empresa também. Porque senão, o que ia acontecer? A Petrobras ia responder essa obrigação junto com os moradores, beleza, e depois ela ia fazer uma outra ação, ia entrar com outra ação, pedindo o direito de regresso, pedindo indenização de regresso por aquela empresa que foi a responsável, de fato, por fazer o serviço. Então, ela já denunciou a lide a essa empresa, tá? Então, isso que é a denunciação da lide. Vamos anotar? Denunciação da lide é o chamamento de outra pessoa para responder à ação. É o chamamento de outra pessoa para responder à ação quando é evidente a responsabilização de terceiro, quando é evidente a responsabilização de terceiro, no caso de derrota na ação principal. No caso de derrota na ação principal. Ponto continua. São os casos em que a lei autoriza o direito de regresso. São os casos em que a lei autoriza o direito de regresso. Vírgula, pois todas as hipóteses de denunciação da lide, pois todas as hipóteses de denunciação da lide estão associadas
ao direito de regresso. Pois todas as hipóteses de denunciação da lide estão associadas ao direito de regresso. Como que funciona, gente, o procedimento da denunciação da lide? Funciona da seguinte forma. Na citação do denunciante, pode ser requerida na inicial pelo autor ou na contestação pelo... Calma. Pode ser requerida na própria inicial, o autor, quando faz a ação. Então, por exemplo, nesse caso aí da Petrobras, que eu estou falando para vocês, os moradores poderiam ter chamado já a Petrobras e a empresa que fez o gasoduto lá, que implantou o gasoduto. Poderia já. Ou chamou só a Petrobras. Aí a Petrobras, na contestação, faz a denunciação da lide, tá? Então, pode acontecer nesses dois momentos aí. É uma forma de litisconsórcio, viu, gente? Uma coisa não exclui a outra, não. Se o juiz indeferir a denunciação da lide, gente, uma outra coisa interessante da gente falar aqui, que é se o juiz indeferir, né, ele não permitir ou não aceitar que a denunciação da lide seja feita, aí pode haver a ação de regresso por ação própria. Pode. O juiz não quis aceitar a denunciação da lide, ele quer resolver só esse problema aqui, vamos resolver um problema de cada vez. Ele vai ter que motivar a decisão dele, mas pode? Pode. É possível sim, tá? Porque a denunciação da lide, ela não tem caráter obrigatório, tá? Ela não tem caráter obrigatório, ela é facultativa. Então, no outro Código de Processo Civil, gente, a denunciação da lide era obrigatória. Interessante ver isso, tá? Mas aqui ela não é obrigatória mais, nesse código aqui, ela não se tornou mais obrigatória, tá? Então, é possível o juiz não aceitar. Vamos ver aqui o próximo. O próximo que a gente vai ver aqui é o chamamento ao processo. O chamamento ao processo também é bem interessante. Olha lá, gente. Então, a outra modalidade de intervenção de terceiros é o chamamento ao processo. O chamamento ao processo também está lá previsto no CPC, no artigo 130 do Código de Processo Civil. Então, anota aí, artigo 130 do Código de Processo Civil. Gente, o chamamento ao processo, grava isso com vocês, para vocês saberem a diferença do denunciação da lide e chamamento ao processo. O chamamento ao processo está sempre ligado com responsabilidade solidária. Sempre, sempre, sempre. Quando os devedores forem solidários, tá? E não tiver inserido no processo. Então, aí existe o chamamento ao processo, tá? Então, vamos anotar assim do chamamento ao processo. Um exemplo clássico do chamamento ao processo é o fiador. O fiador, ele é devedor solidário com o devedor principal. Tanto é que quando você faz contrato de locação, que tem lá o fiador para assinar, você pode, na hora de cobrar essa locação, o meu locatário não está pagando, mas eu sei que ele está assim, super quebrado. Então, assim, se eu for fazer um processo contra ele, eu vou só gastar tempo. Mas o fiador tem condição. Então, eu já faço uma demanda chamando direto o fiador. Existe essa possibilidade? Existe, turma. Existe essa possibilidade. Então, o contrato de fiação, ele está encaixado como exemplo do chamamento ao processo, tá? É aqui o nosso principal exemplo. Então, anota assim sobre chamamento ao processo. É uma modalidade destinada
é uma modalidade destinada a casos em que existem devedores solidários que não foram inseridos no processo. Bom, então, a diferença da denunciação da lide com o chamamento no processo, gente, é que a denunciação da lide, ela vai buscar assegurar ao denunciado um eventual direito de regresso, tá? No chamamento ao processo, o objetivo é a inclusão no polo passivo os outros devedores diretos, tá? Para que o juízo declare a responsabilidade de cada um deles ou só de um deles. No chamamento ao processo, eu não tenho direito de regresso, mas na denunciação da lide eu já tenho. Então, o chamamento ao processo é só chamar no polo passivo os outros devedores também, tá? Outras pessoas que têm responsabilidade na demanda, que têm responsabilidade naquela obrigação. Como que é o procedimento do chamamento ao processo, turma? O procedimento do chamamento ao processo funciona da seguinte forma, né? Quando o réu é citado, é o momento dele arguir essa preliminar, tá? De falar, ó, não, peraí, eu vou chamar outra pessoa aqui para responder, tá? Vou chamar outra pessoa para fazer parte dessa composição aqui. Então, o chamamento ao processo vai acontecer na contestação. Geralmente vai acontecer no momento da contestação, ok? Então, essa é a modalidade de intervenção de terceiros do chamamento ao processo. Ele é simples assim mesmo. E o exemplo, se você quiser colocar, é o fiador. Tá? O exemplo, então, do chamamento ao processo é o fiador. A outra figura, gente, é o amicus curiae. Tá? Amicus curiae. É um termo em latim, né? E esse termo, o curi, é justiça. Então, essa expressão é amigos da justiça. São as pessoas que são amigos da justiça e buscam a justiça dentro do processo. Por isso que tem esse personagem é chamado de amicus curiae. Gente, o amicus curiae, ele vai atuar não como um interesse individual, é um interesse meta-individual, é quase que um interesse público, tá? Meta-individual é porque é aquele interesse que ele é acima do individual, mas ele ainda não é público, tá? Ele vai atingir muitas pessoas. Meta-individual é aquilo que atinge uma gama de pessoas ligadas por um mesmo objetivo, mas ainda não chega a ser público, tá? E aí, o amicus curiae, então, ele vai atuar com esse interesse meta-individual focado na melhor solução da causa, tá? Então, geralmente ele tem um conhecimento da matéria e os reflexos daquilo no plano prático. Então, o amicus curiae vai trabalhar dessa forma, assim, para ajudar o juízo na melhor solução da causa. Então, anota assim sobre amicus curiae. Notas. Atua com interesse meta-individual. Atua com interesse meta-individual. Focado na melhor solução. Focado na melhor solução possível da causa. Pois tem conhecimento da matéria e seus reflexos no plano prático. Pois tem conhecimento da matéria e seus reflexos no plano prático.
Como que funciona, então, amicus curiae, gente? Funciona assim, ó. O juiz ou relator, que também eu posso estar em instância superior já, tá? Pode acontecer na primeira instância ou nas instâncias superiores. Então, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria que está sendo discutida naquela ação, a especificidade do tema, né, a repercussão social daquela controvérsia, então ele pode decidir de ofício ou a requerimento das partes, as partes também podem requerer, mas o juiz de ofício pode, então, solicitar a participação de uma pessoa, que pode ser pessoa natural, mas também pode ser uma pessoa jurídica, tá, gente? Ou um órgão, ou uma entidade especializada, que tenha uma representatividade adequada para falar sobre aquela questão, tá? Então, o amicus curiae vai ser o procedimento dessa intervenção de terceiro do amicus curiae é dessa forma. Pode ser de ofício pelo juiz, ou a requerimento das partes, pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica ou uma entidade que tenha representatividade adequada daquela controvérsia, da repercussão daquilo. Tem que ter especificidade do assunto, tá? Por quê? Porque o amicus curiae ele é amigo da justiça. Ele quer que se chegue à melhor conclusão possível daquela demanda, não interessa para quem seja, mas tem que ser para o melhor interesse meta-individual. Por que meta-individual? Porque vai atingir várias pessoas a decisão de que aquela controvérsia tiver, tá? O amicus curiae, gente, ele não pode interpor recurso, ele não pode interpor embargos, tá? Ele funciona só dentro do processo quando chamado. Ele é diferente da denunciação da lide, é diferente do chamamento ao processo e até do assistente litisconsorcial. Assistente simples também não pode não, tá? Então, o amicus curiae não pode interpor recurso, não, ele vai dar a opinião dele, ele vai participar do processo como amigo da justiça para se achar a melhor solução para aquela causa, ok? De acordo com a especificidade, com a representatividade, de acordo com o conhecimento técnico que ele tenha do assunto. Esse é o amicus curiae, tá? E a última figura que nós temos aqui, então, da intervenção de terceiros, turma, é a desconsideração da personalidade jurídica, que o Código de Processo Civil trouxe como modalidade de intervenção de terceira a desconsideração da personalidade jurídica. Eu precisava de saber de vocês, eu realmente gostaria que alguém abrisse o microfone aí e me falasse se vocês já viram isso dentro da matéria de negócio jurídico, para eu saber o que eu tenho que explicar de desconsideração da personalidade jurídica, se desde o começo ou se eu posso só passar um pincelzinho assim rápido. Tem alguém aí que se habilita a conversar com a professora e explicar sobre a desconsideração da personalidade jurídica? Gilmara, Tátila, que são os que mais participam. Bom. Dado o silêncio dos colegas. Professora, boa noite. Gostaria de comentar assim, e nós vimos isso tanto com o professor Anderson, como a senhora bem fez referência a ele mais cedo nessa aula, quanto com o professor Wolff, só que com perspectivas diferentes, né? Tanto na parte civilista quanto na criminalista, né? E sim, nós chegamos a ver isso quando estávamos dando uma olhada no Código Civil, e já tem algum tempo, né? Não faço ideia se isso está fresco na memória dos caros colegas, mas sim, nós já vimos a teoria, né? Como se desconsidera, se deve quando há abuso de personalidade, quando há desvio de finalidade, quando há confusão patrimonial, esse tipo de coisa. E
quando que incide tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil. Ok. Obrigada, Matheus. Me esclareceu bastante. E vocês estão também fazendo a disciplina de negócio jurídico. Quando fala da pessoa jurídica, vai falar também da desconsideração. Provavelmente, vocês estão vendo isso ou vão ver. Eu acredito que já viram. Mas olha só. Então, vamos falar aqui a desconsideração da pessoa jurídica. Primeiro, a gente tem que lembrar que pessoa jurídica, né, gente, é uma construção técnico-jurídica. Apesar de ser uma construção, ela tem ela é formada com personalidade civil. É formada por pessoas naturais, né, que têm um objetivo, mas quando há a formação da pessoa jurídica, ali se cria uma personalidade civil, ou seja, a pessoa jurídica é sujeito de direitos e obrigações. Então, ela vai responder pelas obrigações que ela contrair na ordem civil, e não o sócio dela. Ela mesma é que ela mesma que vai responder pelas obrigações que ela contrair. Por que não o sócio? Porque o sócio é uma pessoa e a pessoa jurídica é outra pessoa. A gente não pode confundir o patrimônio dos dois. O sócio tem direito de ter o patrimônio dele como pessoa natural e a pessoa jurídica tem o direito de ter e até o dever de ter também o próprio patrimônio enquanto pessoa jurídica. Aí, o que acontece na desconsideração da personalidade jurídica? É quando a pessoa jurídica está sendo usada de forma indevida, né, gente? Com fraude ou abuso de direito, e aí está causando prejuízo para terceiro. Então, aí pode haver a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. Lembrando que a desconsideração da personalidade jurídica só vai acontecer dentro de um processo judicial. Ela não acontece de forma administrativa, tá? Só em processo. Pode ser tanto incidental, ou seja, está correndo uma ação de execução e aí contra a pessoa jurídica, não se encontra nada para satisfazer o crédito daquela execução na pessoa jurídica. Aí o que acontece? Quem está demandando pede para o juiz, fala, juiz, é impossível essa empresa não ter patrimônio para satisfazer a dívida. Então eu peço para que desconsidere a pessoa jurídica para que eu possa atingir o patrimônio do sócio da pessoa jurídica. Isso é desconsideração da pessoa jurídica. E por isso que ela é considerada intervenção de terceiro, porque aí vai entrar um terceiro no polo passivo que não era chamado no processo, mas que vai ser atingido pelo processo. Então tem que chamar ele. Por isso que é intervenção de terceiro. Porque até então a pessoa natural do sócio não fazia parte da demanda. Quem faz parte é a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica tem personalidade civil, tá? Mas aí, à medida que eu peço para desconsiderar, para tirar a personalidade civil, para eu atacar a personalidade, o patrimônio, né, a personalidade do sócio, aí eu estou tendo uma intervenção de terceiro. Eu estou tendo um terceiro na lide que não tinha sido chamado antes, tá? Para satisfazer essa obrigação. Então, a desconsideração da personalidade jurídica tem dois pontos que tem que ser importantíssimos lembrados. Primeiro, ela só acontece no processo judicial, tá? E segundo, ele é tópico, ele só acontece para aquele momento. Não é porque você desconsiderou a pessoa jurídica ali naquele processo que agora ela está desconsiderada para todos os atos dela, jamais. Ela está desconsiderada só para aquele momento, só para aquela ação específica, tá? Então, é por isso que a desconsideração da pessoa jurídica, a desconsideração da personalidade jurídica, ela é reconhecida como intervenção de terceiro, tá bom? Então, ela vai se dar, ela pode se dar como processo inicial, pode se dar, já entrando, já batendo o pé na porta, né? Falando, ó, eu já quero que desconsidere isso aqui, pode. Mas é mais comum que a desconsideração da personalidade jurídica se dê no andamento da ação, tá? No andamento da ação de execução. Aí ela se dá já no andamento como intervenção de terceiro. Ela é considerada intervenção de terceiro, tá bom? Bom, pessoal, assim nós encerramos então a nossa unidade 4.2 aqui. Falamos sobre
esses assuntos que são muito importantes, pertinentes, são básicos, são gerais, são genéricos para o estudo do próximo semestre, quando vocês forem entrar na teoria geral, no processo civil, conhecimento, né? Então, tudo isso que a gente está estudando é uma base que aí vocês vão poder se utilizar para subir os degraus aí dentro do processo. Então, hoje nós falamos sobre litisconsórcio, intervenção de terceiros e alguns atos processuais, a responsabilidade das partes dentro dos atos processuais, ok? Alguma dúvida, turma, sobre o nosso conteúdo de hoje? Foi esclarecedor, professor. Obrigado, viu, pela disponibilidade. Eu que agradeço a presença de vocês, então, vou encerrar aqui a aula. Na aula que vem, eu vou passar outra atividade para vocês, ok? Valendo outros 500 pontos. E vou tentar encerrar o conteúdo na aula que vem, porque eu não sei se a primeira semana de junho vai ser liberado para a gente dar aula ou vai ser só aplicação de prova interativa. Não foi resolvido isso ainda, tá bom? Mas, de qualquer forma, na aula que vem a gente vai esclarecer tudo isso, tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos vocês.